Olá, DS, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou explorar um recurso fundamental para a manipulação de dados, o método Group By. Imagina só que você tem um conjunto de dados grande, complexo, cheio de informações muito valiosas. Então, a promessa do Group By, ela é simples, porém muito poderosa, que é a capacidade de agrupar esses dados com base em categorias específicas, permitindo que você identifique tendências, padrões, estatísticas relevantes de maneira eficiente. Você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso e principalmente como fazer de uma maneira clara? Parece exaustivo ter que calcular as médias, somas, contagens e outras métricas para cada grupo manualmente. Então fica aí que eu vou te mostrar a solução com o Group By do Pandas. Com apenas algumas linhas de código, você pode automatizar todo o processo de agrupamento e agregação, economizando tempo e minimizando erros. E seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Comunidade DS. O meu nome é Maria Laura, eu sou química em transição de carreira para a área de dados e aluno da comunidade DS. E aqui ajudamos as pessoas a usar os dados em seu trabalho ou realizar então uma migração de carreira para analista e cientista de dados com muito sucesso. Eu vou te fazer aquele pedido que você já sabe, mas é sempre bom reforçar. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e conhecer a comunidade DS para se manter atualizado. E também compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que possa curtir esse tipo de conteúdo. Bora lá então? Então, DS, vamos começar aqui. Primeiro eu quero falar para você sobre o que a gente vai ver nesse vídeo. Então, eu vou falar para você sobre a função Group By, que é uma das consideradas mais importantes da biblioteca Pandas, porque você pode agrupar, resumir seus registros de acordo com a estratégia que você precisar adotar. E aí você pode combinar o Group By com funções de agregação que são muito importantes para responder perguntas, né? Quando você tiver as perguntas do negócio. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo para você a diferença entre agrupar e agregar. Porque o agrupamento, você vai criar grupos com base em critérios específicos, né? Que você vai usar o Group By. E a agregação, você pode calcular a estatística, realizar operações em cada grupo de forma individual. Então, você pode usar a agregação sem agrupar, ou você pode usar os dois juntos, e eu vou te dar exemplos disso ao longo desse vídeo, com perguntas de negócio. Então, vamos começar isso aí. Primeiro, a gente vai precisar importar a biblioteca Pandas, import SPD, né? Então, tudo certo. E eu vou importar também esse meu dataset, que é o que a gente vai usar como exemplo aqui nesse vídeo. Então, o que esse dataset ele fala? Eu vou dar um df head para a gente ver. Esse dataset é um dataset de recursos humanos, basicamente. Então, vamos supor que o Departamento de Recursos Humanos, ele pediu ajuda para você, porque ele quer saber algumas coisinhas. Então, aqui tem informações, tem o número do ID do funcionário, o departamento, a região, a formação de cada um, gênero, várias informações. Tem se eles têm feito treinamento, as notas de treinamento, então tem várias informações que eu vou tirar umas coisas aqui com vocês. Então, primeiro, eu vou começar aqui falando a quantidade de funcionário por departamento, né? Então, vamos supor que a pessoa do Departamento de Recursos Humanos chega para você e fala, olha, eu preciso de saber quantos funcionários por departamento eu tenho, né? De acordo com essa planilha que eu vou te passar. Então, a gente pode usar o seguinte, eu vou te mostrar como usar o Group By e o Group By com a função AGG. Então, primeiro, você vai usar df.groupby. Aqui, você vai usar a coluna. Então, muito importante também sobre o Group By, você vai usar a coluna para você agrupar essas informações. Então, o que eu quero? Eu quero a coluna departamento, e como eu vou querer só ela, eu não vou usar outra, né? Então, a coluna departamento,
count, que aí ela vai me dar quantos funcionários por departamento. Então, vamos ver como fica. Então, ó, tá vendo? Ó, ela te deu uma nova coluna aqui, só associando o número de colaboradores para cada departamento. Então, isso é muito legal. Então, assim, com uma linha, você tem esse resumo aqui dessas informações. Agora eu vou te falar sobre a função AGG. Eu vou passar de uma forma aqui, você vai ver que vai ficar igual, mas ela tem um pontinho a mais, assim, um pouquinho mais avançada. Por quê? O que que a gente consegue fazer com ela? Você consegue fazer múltiplas operações de uma forma um pouquinho mais fácil, talvez mais avançada, do que só usando o Group By. Então, usar a função AGG juntamente com o Group By, a função aggregate, na verdade, né? Então, eu vou usar aqui AGG e vou usar novamente, né, a minha função count. Só para vocês verem que fica igual, e ao longo do vídeo eu vou mostrar só a função aggregate, o que ela consegue fazer. Que ela consegue fazer umas coisas muito, muito interessantes. Aqui, então, a gente viu que ficou a mesma coisa, né? Então, eu vou passar para um outro exemplo aqui, ó. O que eu quero saber? Que aí vocês vão ver que a gente consegue trabalhar com múltiplas colunas. Então, eu quero saber o quê? A média de idade por gênero e departamento. Então, o que acontece aqui? Eu vou dar o meu def group by, certo? Então, aqui, ó, vou te explicar como que eu leio, assim, a pergunta e como que a gente monta a nossa linha do código. Então, é o seguinte, eu quero saber a média de idade por gênero e departamento. Então, o que acontece? A operação vai ser onde? A operação vai ser na idade, certo? Que é a média da idade. Então, eu vou querer agrupar as colunas de gênero e departamento para saber a média de idade. Então, como que eu tenho que montar isso? Eu vou abrir um parênteses, aí eu vou montar uma lista, né? Que eu tenho aqui entre colchetes, que é a minha coluna gênero e a minha coluna departamento, certo? Então, e aí eu fecho meu parênteses. Em outra chave, eu vou colocar, então, a minha coluna que eu quero fazer a operação, certo? Então, aí eu ponho a coluna que eu quero a operação, ponto, AGG, e aqui dentro a minha operação. Então, assim, dentro de um dicionário. Então, vocês vão ver também, como eu estou colocando aqui dentro de um dicionário, você vai conseguir fazer múltiplas funções, múltiplas operações também com essa função de agregação. Muito legal. Então, aqui, o que aconteceu? Olha que bonitinho que ele separa, ó. Ele separou a coluna gender, a departamento, e ele me deu a média de cada um, da idade de cada um. Então, talvez o RH, né, ele queira saber qual que é a média de idade, como que está funcionando ali, se tem algum padrão, né, se está seguindo algum padrão por gênero, por área, né, pelo departamento. Então, aqui ele vai te dar essa informação muito fácil. Então, mais uma vez, olha, uma linha, você tem muita informação que pode ser muito valiosa para o que você está querendo. Então, isso é bem legal. Agora, outro caso, então, é o número de funcionários por departamento e a média de treinamentos, porque nesse meu dataset tem quantos treinamentos cada funcionário fez e tudo mais. Então, aqui eu vou ensinar novamente para você como que a gente lê isso aqui. Então, número de funcionários por departamento e a média de treinamentos. Então, a minha média ela vai se aplicar ao quê? Ao treinamento. Só que eu estou fazendo aqui, eu quero uma contagem do meu número de funcionários, então eu tenho uma operação aqui no meu número de funcionários. E eu tenho uma operação na média de treinamentos. Então, eu tenho duas operações, duas funções que eu vou querer aplicar aqui. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o meu group by, meu agrupamento, por meio da coluna departamento, né? Porque aqui, outra coisa muito legal também para você observar, sempre que você tiver a preposição por,
você pode associar já que é agrupamento, que você usa o Group By. Isso é uma associação muito boa para se fazer. Então, aqui você vai ter o meu df.groupby e aqui a coluna que você quer fazer esse agrupamento, ponto o AGG, né, a minha função, aggregate. E aí aqui é que vem uma coisa muito legal. Você vai montar aqui um dicionário e aí você vai associar nesse dicionário a coluna e a operação. Então, você pode colocar quantas colunas e quantas operações você quiser associadas a essa coluna. Então, aqui o que eu coloquei? O Employee ID, porque essa Employee ID, ela me dá a identificação de cada funcionário. Então, ele me dá a contagem de cada funcionário. E aí, aqui, número de treinamentos, ele quer saber a média de número de treinamentos por departamento. Então, vamos rodar aqui, ó. A saída que a gente tem é essa. Então, eu tenho no departamento de Analytics 5.352 funcionários e o número de treinamentos, a média desse departamento é 1,33. Então, vamos supor que o RH ele quer premiar o departamento com a maior média de treinamentos, né? Não sei. Então, ele vai ver essa média aqui. E você pode inserir aqui quantos você quiser. A gente pode ver de exemplo, vamos ver alguma coisa interessante que a gente pode tirar aqui. Vamos ver aqui, ó, a nota dos treinamentos, por exemplo. Vamos ver como fica. Aqui, aí eu posso colocar o seguinte. Colocar aqui ó, a nossa coluna. E eu vou fazer a média também das notas por departamento. Então, olha aqui que legal, mais uma coluna que pode te dar algum insight, alguma coisa interessante que pode ser tirada daqui, olha, tá vendo? O departamento aqui, as notas, né, a média que ele teve é bem maior do que das finanças, então isso pode dar algum indicativo, né? Talvez está tendo uma falha em um setor, será que é falta de treinamento? Será que o treinamento não foi adequado? A nota que a pessoa tirou é porque ela não aprendeu ou porque o treinamento não foi bem aplicado? Então, tem vários insights que dá para tirar disso. Agora, o outro caso que eu vou te falar é calcular a média, o máximo e o mínimo da idade por departamento. Então, novamente, aqui fazendo aquela associação que eu te expliquei, por departamento. Então, significa que eu vou ter que fazer o meu group by, né? O meu agrupamento no departamento, certo? E a idade é a que vai receber as operações que eu quero fazer. Então, mais uma vez aqui, df.groupby, departamento, que é a coluna que eu estou agrupando, e age, que é a coluna que eu quero fazer as operações, ponto a minha função, né, de agregar. Então, aqui, como pediu, né, a média, a idade média, a idade máxima e a idade mínima. Também uma informação muito legal para a gente ver. Então, aqui por departamento, né, cada departamento, a média de idade, por exemplo, vamos ver, de operações, né, a média é 36 anos, sendo que o funcionário de maior idade, ele tem 60, e o com a menor idade, a mínima, é 20. Então, isso também pode ser algo interessante, né, para o gestor, para a pessoa do RH. Então, continuando aqui, agregando sem agrupar. Então, vou te falar assim, porque você pode usar, né? Para que você pode usar a agregação sem fazer agrupamento, né? Então, como eu falei no início do vídeo, o Group By ele é apropriado para você separar os seus dados em grupos com base em alguns critérios específicos que você tenha. E depois aplicar as funções de agregação para cada grupo, né? Então, você pode fazer essa agregação direta, sem agrupar. Isso é útil para quando você só quer obter uma visão geral das estatísticas globais de uma coluna específica, né? Então, talvez isso seja útil para você. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo, um df.agg. Então,
o que que eu quero saber? Eu quero saber, assim, de forma, vamos dizer que é uma forma aleatória, sabe? Eu não quero associar isso, uma informação com outra, eu só quero que elas fiquem ali juntas, né? Eu só estou mesmo agregando. Então, aqui eu quero a minha coluna idade, eu quero saber a média e a idade mínima, e o tempo de serviço, eu quero saber o máximo e o mínimo. Então, ela vai montar, olha que legal o jeito que fica. Então, ele vai te dar aqui a coluna, com a média e a idade mínima, e aqui o tempo de serviço, né, do funcionário, do colaborador, é 1,37. Então, o mínimo e o 37, né? Isso aqui, a gente vê que esse not a number é porque eu não pedi, por exemplo, a média aqui nessa coluna, e eu também não pedi o máximo nessa coluna. Então, é isso. Esse era o último exemplo que eu queria passar para você. Então, DS, o que eu tinha para falar para você sobre o Group By era isso. Eu espero que tenha sido legal, que tenha te ajudado. E agora é a sua hora de me ajudar. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar, com alguém que você sabe que está precisando desse conteúdo. Se inscreva no canal. E também comenta aqui embaixo o que você achou sobre o vídeo, se isso te ajudou de alguma forma, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!